paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus, aqui estou novamente. Eu disse que eu viria de volta ainda hoje e entregaria a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eis-me aqui, a irmã Tânia, para entregar aquilo que o Espírito Santo pede ao meu coração. Amém? Irmãos, eu vou falar mais baixinho porque já está bem tarde da noite. Então, eu vou entregar a palavra que o Senhor coube a me dar para entregar para os irmãos, para o querido ouvinte. Confesso que estou em consagração pela minha vida, pela vida dos irmãos, pela vida do querido ouvinte. Para quê? Para que a palavra se manifeste em sua vida. Irmã, mas eu queria, assim, outras coisas. Hoje o propósito é que a palavra, tanto a interior, que foi entregue, amém? E as outras também, né, irmãos? Todas juntas, unidas no mesmo propósito. Salvação, libertação, purificação de nossas vidas, de nossas almas, que tudo aquilo que for impuro, tudo aquilo que não for necessário que fique em nós, que saia em nome de Jesus e entre a palavra do Senhor Jesus em nossas vidas, a palavra de Deus, que entre a luz do Espírito Santo de Deus, amém? Que haja salvação em nosso meio, que haja libertação em nosso meio, que haja purificação em nosso meio, não só dos irmãos, não só do ouvinte, da irmã Tânia também. Eu me incluo neste propósito todos os dias, irmãos. Quanto que a irmã vai dar uma descansada? Eu já disse várias vezes, né? Mas eu vou dizer mais uma vez. Quando o Senhor Jesus vir, aí nós viremos a descansar na glória. Mas enquanto isso, vamos guerrear, vamos lutar todos os dias contra o erro e vamos querer fazer de bom agrado a vontade do Senhor. Amém? Então, recapitulando, irmãos, tudo o que o Senhor vem nos falando, vem nos ensinando, glória a Deus, vem nos... Louvado seja Deus, irmãos. Eu quero colocar aqui o mesmo erro. Amém, irmãos? Então vamos recapitular bem rapidinho para entregar a palavra e nós, a irmã Tânia, né, principalmente descansar, porque é bem tarde da noite para não falar de madrugada, né, irmãos? Então vamos recapitular o que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Falar não para o mal, para o erro, amém? Se consertar com pessoas, se consertar primeiramente com Deus, ajudar ao próximo aquele que pode. Amém? Glória a Deus. Falar não para o erro, para o pecado. Amém? A irmã Tânia confessa que está em jejum, né? Como eu já tinha dito. Não só hoje, acho que quase a semana inteira, viu, irmãos? Alguns dias eu fiz jejum parcial. O que é jejum parcial, irmã? Jejum parcial é você tirar alguns alimentos. Algo assim que você gosta muito. Para mim é mais fácil fazer um jejum de 24 horas, né? Tirando tudo, né? Do que fazer um jejum parcial. De jejum parcial eu só tiro aquilo que eu gosto. E aquilo que a gente gosta é um sacrifício, né? Então eu tirei algo que eu gosto muito durante essas 24 horas, acho que quase 48 horas. Amém? Eu fiz essa semana um jejum parcial, agora eu estou fazendo ele total, né? Somente mesmo com água, inclusive vamos beber água. E quando a gente faz jejum, tem uns irmãos que não bebem nem água. Licença um pouquinho, irmão. Glória a Deus. Tem uns irmãos que não bebem nem água. Mas eu tomo água quando eu faço jejum, irmãos. Louvado seja Deus, primeiro para hidratar. Mas se o irmão for forte, se a irmã for forte tirar água também, não tem problema. Ô, irmã, por que a gente faz jejum? Eu já expliquei acho que uma vez, mas eu vou falar novamente. Só um momento, irmãos.
cachorrinho dormindo e olhando pra mim. Que tipo assim, mamãe vai dormir. Então, o jejum... Eu vou desligar aqui um pouquinho, né, irmãos, que tá bem de madrugada. O jejum, ele é pra você se desprender da carne. Como assim, irmã, se desprender da carne? Para você dar... Por isso, quando você faz algum jejum, faz um propósito de jejum, de oração, você começa a dar mais atenção para as coisas espirituais. Os sinais. Quando você faz jejum, você fica mais manso. Você pensa no que você fala, no que você faz. Entendeu? Faz uma oração. Vem a palavra para ti, né? Ao ler a Bíblia, você vai prestar atenção no que aquela palavra está querendo falar contigo. Para isso que serve o jejum. Para você ficar mais... Não é para você ganhar uma casa, um carro, não. Para você... para um desejo seu realizar, não. O jejum é para você ficar mais sensível à voz de Deus, ao que Deus quer de você. Esse é o propósito do jejum. Não é para você ganhar carro, não é para você realizar um sonho, não. Quando você faz um jejum, é para você realizar o sonho de Deus na nossa vida. Amém? Deu para entender? Então a irmã Tânia está em consagração pela tua vida, pela palavra. A irmã Tânia já orou, a irmã Tânia agora está em consagração e vai entregar a palavra. E eu vou fazer um jejum e uma oração em cima da palavra, que ela se realize na sua e na minha vida. Amém? Então, mais que rápido, irmãos, eu não vou louvar agora, porque tá tarde, né? Nossa água tá gelada. Mas eu vou falar o nome do hino que o Senhor Jesus tinha pedido para mim louvar, né? Aí, no próximo culto, eu louvo esse hino, que é o hino 433, que diz assim o nome do hino, ó, na Santa Escola. Então, irmãos, nós estamos aprendendo, todos juntos, eu aprendendo e os irmãos também, querido ouvinte, aprendendo. Com quem? Com o mestre. O hino vai falar sobre mestre, sobre o ensinamento, sobre a Santa Escola, né? Na Santa Escola que nós aprendemos com o mestre. Fala de o mestre ensina a sã doutrina. Ai, parecia que ia terminar o culto, o vídeo. Então vamos fazer rapidinho, que eu esqueci de apagar aquele vídeo. Vamos fazer rapidinho, amém? Vamos fazer uma oração e nisso eu já vou entregar a palavra. Vou colocar meu véu. Hoje eu peguei outro véu, né? Pra ninguém pensar que a irmã Tânia tem o mesmo véu. A irmã Tânia está falando muito baixo, é que já é de madrugada, irmãos. Louvado seja Deus, glória a Deus. Ops. Assim, o véu, vou fazer uma oração e já vamos entregar a palavra. Amém? Você fazer uma coisa assim bem regradinha, bem concentradinha para ter resultado. Amém? E não demorar. Então vamos lá fazer uma oração no nome do Senhor Jesus, que é quem? A pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores. Lembra? A pedra de esquina é o que nós precisamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a rocha, lembra? Que é a base, o alicerce. Nada mais do que a pedra de esquina. Glória a Deus? Então vamos lá, orar. Levemos os nossos pensamentos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu entro na Tua presença, Pai, na Tua maravilhosa presença, para Te adorar, Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados, a multidão de pecados cometidos na Tua presença, Pai, para agradecer, Senhor, por me chamar para essa graça maravilhosa e por ter, Senhor, me prometido a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim, Senhor. Eu abro, Senhor, esse culto no nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que é vivo e reina para todo sempre, Pai, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E, Senhor, que essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que eu venho, Senhor, falá-la, Pai, com a mais prudência, Pai, possível. Que eu venha ficar cativa, Senhor, com o meu cérebro, com a minha mente, e falar somente aquilo, Pai,
que o Senhor ordenar, em nome de Jesus, e que haja em cima desta palavra, Pai, salvação de almas, libertação, Senhor, purificação, obras de milagres e obras sobrenaturais, Pai. É o que eu profetizo em nome de Jesus. E que todo o poder das trevas, Senhor, do adversário, toda investida, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E que haja vitória no nosso propósito, na nossa promessa e no nosso caminhar com o Senhor Jesus. Pai, todo aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, encontra em Ti. Tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor, eu lhe suplico. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu. Tudo para a honra e glória do Seu nome. E que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluias. A irmã Tânia já está ficando com cara de sono, porque a irmã Tânia acordou cedo hoje. Mas vamos entregar a palavra, então? Então, os irmãos entenderam o hino? Seria o 433, né? Que é na Santa Escola. Então, vamos aprender hoje aqui, junto com a pedra de esquina, com o Senhor Jesus. Eu vou ler, irmãos, Neemias 3. Mas antes de ler Neemias 3, vamos ali, irmãos, para 2 Coríntios 12. Eu já estou, ó. 2 Coríntios 12, 15. Glória a Deus, aleluias. 12, 15. Eu vou só ler aqui um versículo para a gente introduzir a palavra, amém? Que o Senhor colocou no meu coração. Que diz assim, ó. É o apóstolo Paulo, né, que fez as cartas de 2 Coríntios. E ele diz assim, no capítulo 12, versículo 15. Eu, né, apóstolo Paulo, de muita boa vontade, glória a Deus, aleluia, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Glórias a Deus, aleluias. Ainda que, amando vós cada vez mais, seja menos amado. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo faz uma ressalva, né, uma observação, um desabafo, vamos dizer assim, que ele gasta o tempo dele com as almas, com as pessoas, que cada dia ele ama mais as almas, as pessoas. E em um certo momento ele acha, ele desabafa, ele fala que mesmo que ele não seja amado, mas ele vai gastar o tempo com as almas, com as pessoas, vai cada vez mais amar as pessoas, que o Senhor Jesus concedeu a ele de cuidar, de ensinar, através do seu chamado, né? Que o Senhor Jesus chamou Paulo. Paulo é quem? Aquele Saulo que caiu do cavalo, que procurava os cristãos. Ele caiu do cavalo. O Senhor Jesus teve um encontro com ele. Ele ficou cego durante 3 dias. Mandou o profeta Ananias lá orar por ele. Ananias não queria orar. Por quê? Porque ele era mau, ele tinha fama de mau. E Ananias questionou a Deus, mas Senhor, justo esse que persegue o seu povo? E o Senhor já conhecia o coração de Saulo, já não era mais um coração de Saulo. O coração de Saulo já estava transformado. Por quê? Porque a palavra e o Senhor Jesus a transforma. E Paulo desabafa que eu e você venhamos gastar os nossos dias com as pessoas, com o próximo, amar cada vez mais o próximo, e ainda que eles não gostem de nós, nós continuamos os amando, como o apóstolo Paulo aqui diz, amém? Então agora vamos para a palavra, né, Jesus? Não tem mais nenhum recadinho, então vamos lá para a palavra, irmãos, que eu vou ler Neemias 3. Se os irmãos quiserem acompanhar, é muito bom. É Antigo Testamento, é um profeta muito reconhecido pelo Senhor Jesus, pela época. Neemias era um reconstrutor. Ele reconstruía. Ele viu Jerusalém que estava destruída. Ele chorou para o rei. O rei percebeu que ele estava triste e perguntou, disse o rei para Neemias, o que acontece com você? Por que você está triste? E Neemias conta
que Jerusalém estava destruído e ele precisava ir até Jerusalém, que o rei desse cartas para ele, assinasse para ele ir até Jerusalém, para poder reconstruir a cidade de Jerusalém, o povo, né, toda a cidade e o povo. E o rei deu a orar para ele, assinou, deu as cartas. E nós vamos ler o início da reconstrução de Jerusalém. Amém? Então vamos lá para Neemias 3, né? Um profeta que reconstruiu Jerusalém, que foi o que iniciou, né? Que deu o ponto ali de partida. Então eu vou ler Neemias 3 inteiro, tá, irmãos? É uma linguagem minha difícil e não é muito pequenininho, mas preste bem atenção na letra. No que quer dizer Neemias 3, ó. Os que trabalharam na edificação dos muros. Lembra que eu comentei esses dias atrás, esses cultos atrás, dos muros que estavam fechados? Lembra? Que eu estava vendo cadeados, fechados, enferrujados. Nós vamos desenferrujar agora. Nós vamos quebrar essas muralhas, esses muros agora com essa palavra. Essa palavra veio para quebrar, para despedaçar, para derrubar, para alinhar, para desenferrujar os cadeados fechados, para abrir as portas, os caminhos, tirar as muralhas. Amém? Então vamos ler, ó. Com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Neemias 3, profeta. Os que trabalharam na edificação dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote. Sumo sacerdote era um líder dos sacerdotes, acima dos sacerdotes, tá? Só para os irmãos entenderem. E o querido ouvinte também. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, qual consagraram-se e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Azenaá, o qual emadeiraram e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Messulã, filho de Berequias, filho de Mesebabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado reparou os tecoitas, porém os seus nobres não meteram ao seu pescoço ao serviço do seu senhor, não quiseram ajudar os nobres, né? O nome já diz, né? E a porta velha repararam na Joiada, filho de Passeia, Messulã, filho de Bosodias. Este madeiraram e levantaram as suas portas e as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeanita, Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Anaías, um dos ouvires, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. Olha o nome da boticária aqui, ó. Fortificaram, tirou da Bíblia, hein? Fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Anarumade, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Assanéias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, Azube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum,
filho de Ajorés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou o Anum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este edificou e levantou as portas com as fechaduras e os ferrolhos. E a porta de fonte reparou Salum, filho de Ozose, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro de viveiro de Selá, pé de jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azibuque, maioral da metade de Bet-Zum, até defronte dos sepulcros de Davi, até o viveiro artificial, até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas. Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele reparou seus irmãos Bavai, filho de Edanabe, maioral da outra meia parte de Keila. Irmãos, meus olhos estão querendo fechar. Jesus, pensa que vida de serva de Deus é fácil, não é não? Mas vamos continuar, irmãos. Não liga pro vaso, tá? Presta atenção na palavra que o vaso está entregando. Porque o vaso é de barro, mas o que está dentro vale ouro. Amém? Então, continuando, irmãos, ó. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção de frente da sua subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles repararam Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Birui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palai, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre de sai da casa real, superior a este junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netioneus que habitavam em Ofel. É o versículo 26 de 3 de Neemias, irmãos. 26 de 3 de Neemias. Até defronte à porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam Tecoífas, com porção defronte de torre grande e alta, até o muro de Ofel. Tá vendo que tudo tinha uma porção? Como nós falamos no outro culto anterior, que o Senhor tem a porção, entendeu? Então eles eram inteligentes, Aqui no Antigo Testamento, desde a porta dos cavalos, repararam os sarcodes com defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Messulã, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ouvires, até a casa dos retireis e dos mercadores, defronte da porta de Milcade, até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ouvires e os mercadores. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos entender o que significa essas portas. Então, já entendemos
que esses tempos atrás que eu tive a visão que os muros, os cadeados estavam enferrujados, né, fechados, e agora o Senhor entregou essa palavra para mim, para revelar aquela visão, que estava tudo fechado, as portas fechadas. E eu falava, né, eu falei no outro culto, não sei se os irmãos lembram, se está tudo fechado, não fica preocupado, vai abrir. Por quê? Porque o Senhor quer. Lembra que outras palavras também anteriores, não assistiu, vai lá no vídeo e assiste, procura. Eu não lembro o dia, mas também não faz muito tempo. Que eu falei, foi uma palavra rápida, que o Senhor bateu o martelo, que Ele não vai voltar atrás do que Ele determinou, agindo Deus quem impedirá, lembra? Tudo se reflete nessa palavra aqui. Os muros estão fechados, então o Senhor vai ensinar como abri-los. Amém? Qual o significado de cada porta? A primeira porta, irmãos, louvado seja Deus, é a porta de gado, que na verdade é a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Quem são as ovelhas? Que nós estávamos falando no culto anterior. Louvado seja Deus. É as pessoas, né? São as almas. O que significa a porta das ovelhas? Significa o sacrifício do Senhor Jesus. A porta se abriu. Aqui, ó, os que trabalhavam na edificação dos muros. Então, quem começou? Que lemos aqui, o sumo sacerdote, né, Eliasibe. O sumo sacerdote deu o primeiro passo para a edificação dos muros, de fazer as portas. Junto com Neemias, que já estava vindo já, né? Neemias era o copeiro do rei. Copeiro do rei. Mas o rei considerava Neemias. Neemias pediu para o rei, eu preciso ir até Jerusalém, eu estou triste. Neemias nem falou, o rei percebeu que ele estava triste, que estava faltando algo. E Neemias falou para ele o que estava se passando, e muito de rápido o rei permitiu que ele fosse até Jerusalém. E ali começou a edificação dos muros, né? Começando por Eliasibe, o sumo sacerdote. Né? Então a primeira porta foi a porta do gado, a porta das ovelhas, que simboliza o sacrifício do Senhor Jesus, que eu e você venhamos entender o sacrifício do Senhor Jesus. Quando servimos a Deus, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é o sacrifício do Senhor Jesus, que foi morto por nós na cruz até a última gota de sangue. Quando você entende o que Ele fez por nós, tudo o que nós viemos fazer por Ele vai ser pouco, porque o sacrifício dele sempre vai ser acima, sempre vai ser maior. Amém? Então aqui, no capítulo 3 de Neemias, a primeira porta que nós vamos abrir é a porta do sacrifício, é a porta do gado, é a porta das ovelhas. Abrimos o entendimento. A porta das ovelhas, o sacrifício do Senhor Jesus, que eu e você venhamos entender. Foi o maior sacrifício, foi a maior prova de amor, de que Ele nos ama e nos deu a salvação eterna. Que ela vem pelo sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Depois tem a segunda porta, irmãos, é a porta dos peixes, né? Que fala aqui no versículo 3 de Neemias 3. Que é a porta dos peixes. O que significa a porta dos peixes? Rede, pegar, né? Pescar, peixes, são pessoas, são as almas, a evangelização. Não existe sacrifício do Senhor Jesus, não existe servo de Deus, serva de Deus, que entenda o sacrifício do Senhor Jesus e não queira que as outras pessoas saibam disso. Ganhar almas para o Senhor Jesus, para que venham para o aprisco, para que venham para o reino dos céus, para que tenham salvação. Então aqui a porta dos peixes simboliza a evangelização. Isso é para o meu irmão em Cristo, para minha irmã em Cristo. Vamos evangelizar. Vamos sair falando da palavra para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, para aqueles que estão fracos, para o rebelde. Nós lançamos a semente e quem germina é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então que venhamos entender
que a porta dos peixes hoje tem que se abrir da evangelização. Amém? Que eu e você venhamos entender o importante é a evangelização. Amém? E você que não conhece Jesus, venha para a porta do sacrifício, para a porta do gado das ovelhas. Venha fazer parte da porta dos peixes, ajudar-nos a evangelizar. Você ser evangelizado e nós evangelizarmos. Venha para cá, em nome de Jesus. Aí o terceiro, irmãos, é as portas velhas. Vamos ver onde estão as portas velhas. Aqui no versículo 6. Louvado seja Deus. E tinha uma grande multidão, né? Ajudando aqui a abrir essas portas, né? Eu estava lendo, né? Tecoitas, os nobres que não quiseram, né? Aqui, muito pessoal querendo, né, ajudar. Era uma equipe, né? Então aqui, para fazer a obra de Deus, não dá para fazer sozinho. Tem que vir, né? O que louva, o que prega, o que intercede, o que ora. Eu coloquei alguns vídeos, né, de uns irmãos que pregam na rua, viu? Um entrega panfleto, o outro ora, o outro tá com o megafone lá falando da palavra, entendeu? Então a obra de Deus é uma equipe, não é um, dois, não, são vários, cada um com a sua função, o chamado de cada um. Um chama para louvar, né, que são os levitas, o outro é chamado para orar, o outro é chamado para interceder, o outro é chamado para entregar a palavra, para entregar a revelação. Tem uns que têm vários dons, que são dons, né? Então aqui, o Tecoitas ajudou, aqui, né, as filhas aqui do, quer ver que tem as filhas, isso, as filhas, né? Salum, né? Tudo que fala, você viu os nomes aqui são difíceis, e tudo falava fulano, que é filho de ciclano, né? Todos aqui estão querendo dizer, tá correspondendo aqui às pessoas que ajudaram a fazer essa edificação dos muros, né? Que trabalharam. Foi uma grande equipe, que eu e você queremos ser da equipe do Senhor Jesus, para entregar a palavra, para evangelizar, para falar a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. Que mais, Pai? Né? Todas essas portas, a porta das ovelhas, a porta dos peixes. E a terceira porta é a porta dos vales, Pai? É a porta não é a porta dos vales, não, é a porta velha. O que simboliza aqui essa porta velha? Que o monturo sai, o lixo sai, lembra? Sai tudo que é velho e entra as boas novas, entra as novas, caminho novo. Lembra que eu falei agora mesmo na outra palavra? Caminho novo para mim e para ti. Que as portas velhas abram caminho, fecham as portas velhas e se abram as portas que trazem um caminho novo. Louvado seja Deus, é isso, né, Pai? As portas velhas, né? Simboliza isso. Leva a todos novos caminhos. Amém? Aí tem a quarta porta, irmãos, que está lá em 3 de Neemias, né, no mesmo capítulo, no versículo 11. Torre dos Fornos. O que significa Torre dos Fornos, Pai? Dos restos. Sabe o que é resto? Resto a gente queima, a gente joga fora, joga no lixo. Nada de resto, tudo novo. Nada de remendo, tudo novo. Então aqui simboliza a porta dos fornos. Elas foram fechadas, as portas dos fornos, e abriram as portas novas. Com tudo novo, nada de remendo, nada de velho. Tudo que ficou para trás, fica para trás. É daqui para frente. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Esse Deus é tremendo, né? Uma palavra, um versículo traz a revelação. Isso aqui é uma revelação, irmãos. Você não precisa nem de um profeta que fala, eis que te digo. Não, a própria revelação aqui. Olha aqui a receita para você prosperar, para você dar continuidade na sua vida de forma excelente, de forma próspera. Olha aqui a palavra vindo. É para mim e para você. Pega aí, irmão. Então vamos lá. A quinta porta, a porta do vale. A porta do vale é a porta de situações que nós passamos, que às vezes a gente precisa chegar num vale, né?
Para quê? Para resplandecer a humildade. Para resplandecer a humildade. A porta do vale é para você perceber que como você é dependente de Deus. Como somos dependentes de Deus. E aí vem a humildade. A porta do vale te traz humildade. Mostra para você quem você realmente é e quem é o seu Deus. Amém? Esta é o que vale a porta da humildade, né? Que representa. Aí a sexta porta é a porta do monturo, que está no versículo 14 de 3 de Neemias. A porta do monturo é que dá saída, né? Que dá saída para o Vale de Rinom. Então, a porta do monturo dá saída para o Vale de Rinom. O que é o Vale de Rinom? Era um vale de nova posição, né? Novos caminhos, como eu estava falando até agora. Ó. Onde Manassés também queimou seu filho. Eu vou colocar um vídeo bem rapidinho de quem era Manassés. Manassés era um rei que fazia muitas coisas maus. Idolatria, ele era tão ousado na malignidade, no que era ruim, que ele fez um próprio ídolo dele e colocou dentro do templo do Senhor Jesus, do Senhor, no Antigo Testamento, né? No templo de Deus, uma estátua dele, de tão terrível que ele era, maligno, sabe? Ousado, como assim? Não pode fazer algo de você e jogar dentro do templo do Senhor. Ele era maligno, ele fazia tudo de mal. Né, é a porta do monturo. Ele simbolizava a porta do monturo, esse rei. Só que ele se converteu. Ele mudou. E a última coisa que ele fez, que foi terrível, ele sacrificou o filho dele, queimou o filho dele, a sacrifício a esses deuses que ele adorava antes de conhecer o Senhor Jesus, né? E depois que ele conheceu o Senhor Jesus, que o Deus, né, porque é o Antigo Testamento aqui, ele foi preso, aí ele pediu perdão a Deus, e Deus perdoou, e ele foi reconstituído. Aí ele é onde começou as coisas novas. Ele tirou tudo o monturo, que aqui é a porta do monturo, né? O que é monturo? Lixo, lembra? Do culto de 2 horas, né? Ele tirou todo o monturo, começou a servir a Deus, foi reconstituído, tirou os ídolos, né? Que eram ídolos estranhos, e teve a aceitação de Deus, o perdão de Deus, entendeu? Então é isso que vale aqui, que significa a sexta porta, a porta do monturo, né? Que tira o lixo e tudo novo. Amém? Glória a Deus. Olha lá. Sétima porta, irmãos, é a porta da fonte. Depois que todo monturo sai, né? Todo lixo sai, né? Tudo que não presta sai, entra a porta da fonte, que é água viva, que jorra, água viva, louvado seja Deus, entendeu? É a água da vida, simboliza a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, que fala aos nossos corações. Quando você aceita Jesus, eu já falei isso em outros cultos, quando você aceita Jesus, automaticamente você ganha o Espírito Santo, né, que te convence do pecado e do juízo, que te fortalece, que te te renova, cuida de nós, nos ensina. Isso aqui é simbolizado a água, né? A porta da fonte. Depois que Deus tira todo o lixo, vem a água da vida, que limpa tudo, entendeu? Glória a Deus. Ó. Aí a porta das águas é a sétima, é a oitava? É a sétima fonte, ó. Porta das águas. Que abre, né? É a água da vida, é a palavra de Deus também, né? É o Espírito Santo. Aí depois, né, a oitava é a porta das águas, né? A nona porta, irmãos, são 12 portas, se eu não me engano. A nona porta é a porta dos cavalos. Tudo que eu li aqui, viu, irmãos? Depois vocês dão uma lidinha de novo em Neemias 3. São palavras difíceis, né? Os nomes do pessoal, né? Mas é isso que eu tô falando aqui. A nona porta, louvado seja Deus, que é a porta da fonte.
Depois a porta das águas, a porta dos cavalos, irmãos, ó, é a 9ª porta. É onde guardava os cavalos. Que cavalos? Cavalos de guerra. Se tinha guerra, né? Nós estamos numa guerra, né? Contra o bem e o mal, né? Contra o mal, né? Uma guerra entre o Senhor Jesus e a obra das trevas, né? Para nós alcançarmos o máximo de pessoas para virem, de almas, para entenderem e conhecerem as Escrituras, o bem, né? E o mal, na hora certa, ele ser eliminado, mas que o menos possível de pessoas estejam lá e que o máximo de pessoas aprendam a verdade, o bem. Então é uma guerra. Então essa porta aqui dos cavalos, ela guardava os cavalos de guerra, né? Que é uma guerra, que está entre uma guerra entre o bem e o mal. Amém? A 10ª porta, irmãos, é a porta oriental. Glória a Deus, aleluia. Né, uma porta imaginária, assim, a porta dourada, para onde o Senhor Jesus vem, ele entra. Né? Uma imaginação, não exatamente que Jesus vai entrar pela porta dourada. Jesus, ele vai vir nas nuvens, né? Mas aqui simboliza essa porta, a porta dourada, a porta oriental, né? Inclusive ela foi fechada pelos turcos em 1590, né? Se vocês quiserem saber a história, né? A palavra de Deus, ela tem uma história, ela tem uma época, né? Ela é verídica, mas na época ela tinha uma época, uma cultura. E essa porta dourada, ela foi fechada em 1590 pelos turcos, né? E relata, não exatamente, né, irmãos? Essa porta, assim, ela é imaginária, mas simboliza a porta oriental, a porta dourada, é a porta do Senhor Jesus, para você entrar para a salvação. Amém? Aí depois tem a 11ª porta. Cadê a 11ª porta? É a porta das águas, não das guardas, onde as tropas são colocadas, onde as portas são colocadas em revista, né, em extinção, expensão, né, em juízo, né, onde tudo é medido, onde vem o Senhor Jesus, onde vem Deus. Amém? Então são essas as portas. E depois, para fechar o arco, né, que são 11 portas aqui, a porta das guardas, e de novo a porta das ovelhas, que fecha o círculo, né, de 12 portas, que é a porta do sacrifício. Começa com a porta do sacrifício, a porta do gado, as portas das ovelhas, e fecha com a porta das ovelhas novamente, fecha o círculo, né, do sacrifício do Senhor Jesus. Que hoje haja nos nossos corações o entendimento que significa a porta das ovelhas, do sacrifício. Qual é o sacrifício de Jesus? A porta dos peixes, da evangelização, e todas as portas, irmãos, que venham se abrir para a nossa vida caminhar. Entendemos a importância da evangelização, a importância de pregar a palavra de Deus. Aqueles irmãozinhos que eu sempre posto, eles pregando na rua, faz tempo que eu não ouvia isso, irmãos, eu sempre ouvi isso. Eu quero ser breve aqui. Eu sempre ouvi isso, irmãos, mas fazia tempo que eu não ouvia. Essa frase, ela só é falada, só tem o crente que tem consciência dessa frase, é um crente muito usado por Deus. E ele está profundo, sabe? Ele não é um crente raso, que está raso nas escrituras sagradas. Ele é um crente profundo, que se aprofunda nas escrituras. Que esse irmãozinho falou. Eu postei esse vídeo sobre esse irmãozinho. Ele mais um irmãozinho pregando na rua, acho que era numa praça em Londrina. E ele fala que, ele relata assim, né? Ele mostra a praça, todo mundo se divertindo, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo sossegado, aparentemente. Mas o tempo, o relógio, ele só vai se aproximando para o terrível juízo. Aparentemente parece que está tudo bem, né, irmãos? Mas está chegando o juízo de Deus. Aquele grande dia, entendeu? Está chegando. Então, corra para o Senhor Jesus. Corra para a pedra de esquina. Amém? Para você não fazer parte
quando você for julgado pelo justo juiz, que é Deus, que você tenha a sentença aprovada para o reino dos céus. Amém, irmãos? Só isso, Pai? O Senhor fala pra gente ali em Crônicas 15, irmãos, é bem rapidinho que o tempo tá passando, né? Tem jeito, irmãos. Louvado seja Deus. Isso que eu não louvei, né? Ó, Crônicas 15, 1 Crônicas, livro 15, ó. Que fala, né, para santificar-se, né? A arca é levada para o Obed-edom, para Jerusalém. O Davi foi lá, tirou a arca do concerto de lá, né? O que é a arca do concerto? O próprio Deus, irmãos, aqui no Antigo Testamento, né? Eu falei tanto da arca do concerto, mas não falei o que ela é. A arca do concerto nada mais é do que o próprio Deus. Então Davi pegou a arca, né, junto com os sacerdotes, santificou os sacerdotes, os levitas, né, foram todos santificados, todos, né, alinhados para levar a arca. E nisso eles entraram em Jerusalém cantando, felizes, com instrumentos. Pode dançar na presença de Deus, viu, irmãos? Pode tocar na presença de Deus, na presença de Deus, com os louvores, com os hinos, com os instrumentos, entendeu? Com bom senso, né? Com alinhados, mas não tem problema nenhum. E Davi entrou com aquelas roupas de linho, né, junto com os sacerdotes e os levitas santificados, com a arca do concerto, né, com o próprio Deus, entrando em Jerusalém. E Mical, da janela, olhou para Davi todo feliz e desprezou ela em seu coração. A felicidade, irmãos, de servir a Deus. Quando você tem a verdadeira felicidade, que você entende a alegria da salvação, muitos não vão te entender, muitos vão te ignorar, muitos vão te desprezar. Mas louvado seja Deus, bem-aventurado aquele que for perseguido pelo nome, por conta do nome do Senhor Jesus, porque naquele grande dia será lembrado. Amém, irmãos? E agora nós vamos para o último versículo que o Senhor coloca em meu coração, que é Jeremias 29, irmãos. É o último versículo mesmo, para fechar. Aqui, ó, entramos no livro de Jeremias, né, pai? Jeremias 29. 29, ó. 29, 11, pai. 29, 11. Glória a Deus, aleluia. Meu pai, que eu escrevi. Ó. Porque eu bem sei, 29, 11 de Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Quando você serve a Deus, faz todo esse processo que até agora foi ensinado, foi proclamado através do Espírito Santo de Deus, você alcança aquilo que você quer, porque Deus traz ao seu coração o que você precisa e o que você vai passar a ter desejo de ter. Amém? Deus sabe o fim que esperas. Sirva a Deus, tome uma decisão, se alinhe, conheça as Escrituras, conheça, entenda, vá à casa de oração, entenda, fale com pessoas que servem a Deus de forma correta e aprenda a servir a Deus. Queira ter desejo, procurar conhecer as Escrituras e a servir a Deus. Amém? E assim o Senhor fala, como fala, está escrito lá em Miqueias, né? Agora eu não vou lembrar que livro de Miqueias, né, pai? Aquele que eu marquei, pai. Livro de Miqueias, irmãos. Livro de Miqueias, que fala que de uma vez que você sirva a Deus com todo o teu coração, o Senhor, Ele joga os seus pecados nas profundezas do mar, no esquecimento, e não se lembra mais. Por quê? Porque Deus é bom, irmãos. Deus, Ele é muito bom. Glória a Deus. Vamos lá no livro de Miqueias rapidinho.
Tá bem no finzinho, né, Pai? Aqui, ó, Miqueias. Glórias a Deus. E Deus, o que Deus nos pede, irmãos? Tá em Miqueias 6, 8, que fala de jogar os nossos pecados nas profundezas do mar, né, do esquecimento. Tá em Miqueias 7, 19. Mas Miqueias 6, 8 diz assim: que o homem seja bom. Para que o homem? O que para Deus é um homem bom? É um homem que ame a justiça, faça a justiça, ame a benevolência, né? Ame o bem e caminhe com Deus com humildade. Só isso, irmãos, que Deus pede. Ame a justiça, ame a benevolência, né? Que é bom, e caminhe com Deus lado a lado com humildade. E lado a lado, com humildade, o Senhor vai te ensinando os caminhos, vai te dando os caminhos. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor falou. Amém? A irmã Tânia volta. Glória a Deus. Quando o Senhor mandar, quando o Senhor entregar uma palavra, mas recapitulando, busque a Deus, aprenda com Deus, aprenda de Deus, vá na casa de oração. Se puder, faça um jejum. Já expliquei para que serve o jejum. A irmã Tânia está jejuando, está orando em cima dessa palavra aqui de hoje e da anterior também, que é da pedra de esquina. E o Senhor, eu lanço a rede, eu jogo a semente e o Senhor faz crescer e brotar e florescer. Amém? A minha parte é entregar a semente, que é a palavra de Deus. O restante é você e o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. E vamos descansar, né? A irmã Tânia vai descansar. Amém? Só vou orar aqui em cima, né, da palavra para o Senhor fazer o que tem que ser feito e a irmã Tânia vai descansar. Mas a irmã volta com o próximo culto, com o próximo ensinamento, entregando a palavra que o Senhor me pediu para entregar, porque Ele é fonte inesgotável, irmãos. A pedra de esquina, que é o Senhor Jesus, é fonte inesgotável, jorra água viva, jorra, nunca acaba, nunca tem fim, nunca tem fim. Amém? Mergulhe nas águas vivas, que jorra felicidade, alegria, vida, boas novas, bons sonhos, bom caminho, tudo novo. Caminhou uma milha, Ele dá força, Ele dá graça para caminhar uma mais. É assim, viver com o Senhor Jesus. Amém? É muito bom servir a Deus, viu? Amando a justiça, a benevolência e caminhando com Deus em humildade. Pai, em nome de Jesus, Shuriam de Ras, de Clas, de Show de Ras. Entreguei a sua palavra, Pai. Ai, meu Deus. Diante como o Senhor, dá para ver, irmãos, que o Senhor me pediu, Pai. Declarei, Pai, joguei a semente, que caia nos corações, Senhor, que venha florescer, Pai, que venha germinar, que venha dar frutos, Pai. É que eu peço, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor, é o Senhor que faz os caminhos, é o Senhor que entrega a palavra, é o Senhor que edifica, porque Tu és a pedra de esquina, Pai. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti são feitas e sujeitas todas as coisas, Pai. Agora, Senhor, eu lhe peço que cada um, Senhor, que ouvir esta palavra, Pai, os irmãos, os ouvintes, Senhor, faça, Pai, essa palavra produzir a cada um da maneira que o Senhor determinar. E eu me despeço, Senhor, com a Tua paz, Senhor. Obrigada, Senhor, por me ensinar. Obrigada, Senhor, por me mostrar, Pai,
Senhor, para entregar para os seus, para o cuidado dos seus, para aquele, Senhor, que ainda está cativo, Pai. Mas o Senhor ensina e cuida desses também para ter libertação. Obrigada, Senhor, por me colocar na frente deste trabalho. Me sinto honrada, Senhor, por Ti. Pequena, Pai, mas honrada. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada um, Senhor, com obras de milagres, Pai, com obras de salvação, com obras de purificação, Pai, em nome de Jesus. Com obras sobrenaturais, Pai, com curas, curas na alma, curas na mente, cura no físico. Soluções, Senhor, de problemas, Pai, e um caminho novo, em nome de Jesus. E aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, em Ti encontra, Pai. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Em nome de Jesus eu lhe suplico. Tudo para a honra e glória do Seu nome. E que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmã. Amém, querido ouvinte. E a irmã Tânia volta quando o Senhor autorizar. Quando o Senhor desejar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus. Deus seja louvado.